Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um react, e é lógico que a gente vai reagir ao debate da semana. Gustavo Machado está em uma tour de vencer debates por podcasts pelo todo o Brasil, e dessa vez ele está na Inteligência Limitada. Conservador coloca marxista em saia justa. Veja a resposta. Eu acho que esse react e esse corte é muito interessante pra gente analisar a tática do Lucas Pavanato. Porque o Lucas Pavanato, ele deve ter assistido os outros debates. Ele provavelmente viu que o Gustavo Machado ganha no ao vivo na argumentação. Ganhar no ao vivo, que eu digo, é ganhar sem ser nos recortes. Porque nos cortes para as redes sociais, todo mundo ganha individualmente, porque você tira o contraditório, você tira a contestação, você coloca só a sua fala e parece que você lacrou, mitou e que você ganhou o debate, né? Mas se você assistiu ao vivo, assistir toda a íntegra do debate, você vai ver verdadeiramente quem tá ganhando ou perdendo um debate, né? E o Gustavo Machado sempre ganha na argumentação. E o Lucas Pavanato, o que ele tentou fazer? Tentou trazer o moralismo. Ele quis pintar o Gustavo como uma pessoa ruim, com uma pessoa maldosa, com uma pessoa do mal. Ele tentou montar um debate de bem contra o mal para tentar conseguir ganhar o debate assim. Então, em todo o seu debate, em todas as suas perguntas, de maneira indireta ou indireta, ele está querendo não discutir o sistema econômico, não discutir as regras, não discutir a verdade das coisas, não defender o capitalismo de verdade. Mas ele está tentando colocar o Gustavo como o mal, o socialismo como o mal, e assim ganhar o debate meio que por WO, porque na sua perspectiva, as pessoas não vão se colocar ao lado do mal, elas querem ficar do lado do bem. E o bem é o Lucas Pavanato e o liberalismo e o capitalismo. O capitalismo foi criado por Deus, afinal de contas, né? Então, ele só pode ser o bem. Mas chega de enrolação e bora pro react. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta para o meu amigo aqui é sobre o socialismo, né? O socialismo, ele é responsável por alguns milhões de mortes, inclusive eu acho que você já até admitiu isso em alguns outros debates, mas você acha que houve um desvirtuamento. E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se... A pergunta já deveria acabar aqui. Já sobe a trilha do Arnold. Tipo, eu vou perguntar sobre o número de morte, né? Mas você já falou que você é contra. Ou seja, por que raios você tá fazendo essa pergunta? Se o Gustavo Machado já falou, pô, teve morte. Essas mortes não deveriam ter tido. E vamos fazer um governo novo aí que não tenha morte? Não, né? Tipo, não. Eu vou perguntar só pra te colocar nessa posição de o malvado comunista. Todo comunista quer matar alguém. Você for colocar para comparar fascismo, socialismo e for colocar para comparar com o nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele a princípio não ser tão chocante quanto essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. Ah, mano, essa pergunta é maravilhosa, né? Gustavo, afinal, culpa é genética, né? Culpa é ideológica. Você se sente, você não consegue dormir à noite por conta disso. É igual perguntar pro Lucas Pavanato. Lucas Pavanato, ou você deve ser católico, né? Você é anti-aborto, ou você deve ser evangélico, cristão. Como que você se sente sabendo que a Igreja Católica perseguiu diversas pessoas, queimou pessoas injustamente? Como você se sente sabendo que na Contra-Reforma, até a Igreja Reformada lá, que estava começando, perseguiu pessoas, matou cristãos, matou católicos? Como você se sente sabendo que a Igreja Católica fez cruzadas, matando até crianças, matando muçulmanos? Você consegue dormir à noite colocando sua... Entendeu? Entende? Que não, é uma pergunta que não faz sentido. Primeiro que os números que se utiliza são muitas das vezes sem dados concretos para a questão do comunismo. Não que não houve mortes. E é igual eu falar sobre o cristianismo. Por que a resposta vale para o cristianismo e não vale para outras ideologias? Por que um cristão pode falar, não, a igreja se arrependeu. A gente não deveria ter feito isso. A gente não deveria ter perseguido. Mas a pessoa, igual o Gustavo já falou, não pode falar e tem que responder essa pergunta de novo, sabe?
é uma incoerência que não faz sentido ideologicamente. Porque, de novo, ele não quer debater como funciona. Ele quer debater, ele quer colocar o Gustavo como uma pessoa malvada. E ele é o bonzinho. É isso. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. Né? O que nós vamos colocar dentro desse livro, a gente vê depois. Então toda essa história começa a partir daí. Então esse livro foi criado, é um livro de propaganda, historiograficamente não é respeitado em lugar algum. Esqueci o nome do autor. Dá uma procura, como que ele procura? Chama-se O Livro Negro do Comunismo, perguntando aí, vai aparecer, eu vi isso já tem uns 15 anos atrás. É um livro tão ridículo a contabilidade dele, que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve... E, inclusive, esse formato de propaganda é meio comum. Tem também o Livro Negro do Darwinismo, que é basicamente você pega alguns sensos comuns, você pega alguma coisa para tentar ajudar pessoas que automaticamente se posicionam contra algo sem estudar esse algo a se defender. Por exemplo, o Livro Negro do Comunismo é um livro para pessoas liberais odiarem o comunismo e o socialismo e ter argumentos moralistas, não econômicos, contra o socialismo. E a mesma coisa com o Livro Negro do Darwinismo. É para pessoas, principalmente pessoas religiosas, conseguirem se posicionar contra a evolução, sem estudar a revolução. Ou seja, eu vou fazer aqui um livrinho cheio de senso comum, cheio de preconceitos, para você, religioso, liberal, capitalista, para você se defender e para você ter argumentos moralistas para colocar nisso. Então, por exemplo, no Livro Negro do Darwinismo tem uma frase clássica que é falar que o Darwin, quando estava morrendo, falou que se arrependeu de ter escrito o livro da origem das espécies e que ele se arrependeu porque ele contou uma grande mentira. Ou seja, você pega um argumento moralista, pega um argumento de senso comum, que não faz sentido nenhum. Tipo, quem tava lá, será que ele se arrependeu mesmo? Do que ele tava falando? Existe uma prova que ele se arrependeu? Ele pode ter se arrependido de 1 milhão de coisas. Ele se arrepender faz com que a teoria evolutiva seja mentira? Entende? É igual isso. O argumento que tem contra o socialismo, que o Lucas Pavanato vai bater a tecla, é do número de mortes, mas tem base para esse número de mortes? Quem escreveu esse número de mortes? Esse número de mortes foi de guerra, de fome, de catástrofes, da onde que veio, né? Mas como o senso comum é contra o socialismo, qualquer pessoa aceita esse número automaticamente. Assim como qualquer pessoa dentro do contexto religioso é criado para odiar a ciência, a pessoa vai acreditar que o Darwin ele se arrependeu quando estava morrendo de ter escrito o livro Origem das Espécies. Mortes nenhuma no processo. Tão grande foi a sua participação popular. Historiadores divergem entre 6 e 8 mortos na Revolução de Outubro. Tá mentindo. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois... Ele não se aguenta. Essa foi uma tática dele também, né? De ficar incomodando o discurso do Gustavo para tentar quebrar ali o discurso dele e tentar adicionar diversas outras perguntas, né? Que foi pela invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses. Os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortos do comunismo. Primeiro, achou? Segundo ponto, podem colocar na tela. Segundo ponto, Fala. Os autores são vários. Nicholas Wirth. Certo é separar o cronômetro quando você fala, tá bom? importante, Ainda mais essa velocidade que você tá falando. Vou falar pra vocês sobre os atores, né? Nicholas Wirth, Jean-Louis Tudo bem, sua pronúncia não vai ser correta, tranquilo. Jean-Louis Panet, Jean-Louis Perfeito. Margolin, Karel Bartosek e Andrzej Pakhtov. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro. Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam. Igual eu falei da igreja. Tipo, você pode argumentar que eram pessoas que corromperam o cristianismo. E não simplesmente mortos do socialismo. Agora, na ideologia cristã, o cerne da ideologia é matar os outros? Na ideia de construir uma sociedade socialista, o cerne é matar os outros?
Não. Não tá falando sobre matar os outros. Tá falando sobre organizar coletivamente os trabalhadores e tentar ter uma tomada de poder. Essa tomada de poder pode ser interpretada e ser colocada de diversas maneiras. Como, por exemplo, um socialismo democrático, que é uma linha que se desenvolveu. Que, por exemplo, foi tentado colocado aqui na América Latina e foi derrubado por um golpe militar. Lá do Allende e tudo mais no Chile. O Allende tentou colocar um governo socialista ganhando a eleição. Ele ganhou a eleição, ele tentou colocar o projeto socialista democraticamente, transformando o Chile num país socialista. O que aconteceu? Os militares derrubaram ele não democraticamente. Então, tipo, você falar que no cerne do socialismo, no cerne do comunismo, está somente mortes, matar os outros, é totalmente falsear o socialismo. Isso de guerras, de revoluções, são táticas de você implementar uma ideia de mundo, né? É igual você querer apagar a história e falar que o capitalismo foi colocado de maneira pacífica também, né? A Revolução Francesa não matou ninguém, né? Tipo, a única revolução, a única ideologia culpada de mortes no mundo é só o socialismo, né? Se for assim, a gente não vai defender nada, gente. A gente não vai conseguir nenhuma ideologia que teve impacto no mundo, nenhuma ideia política que teve impacto no mundo, a gente vai conseguir defender, se essa for a regra. Se a regra moral for essa. Porque até o budismo já matou gente. Eu não tô zoando. Pesquise sobre Mianmar, sobre a guerra em Mianmar. Você vai encontrar facções budistas guerreando contra outras religiões. E pessoas que se dizem budistas matando outras pessoas. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa... Sociedade Anônima. Financiada por quem? Foi o Mao Zedong. Foi o Mao Zedong que financiou a Companhia das Índias Orientais. Putz. Foi o Karl Marx. Foi o Karl Marx. O Karl Marx, ele financiou a Companhia das Índias Orientais. Foi isso, descobriu, foi isso. Foi o George Soros. O George Soros financiou a Companhia das Índias Orientais. Ah, mano. Tomar banho, mano. Foi. É isso mesmo. Isso, foi. Tudo. Qualquer morte, foi isso. Qualquer morte foi um comunista que financiou. Inclusive, foi um comunista que falou pra crucificarem Jesus Cristo. Foram os comunistas que financiaram tudo. Os comunistas financiaram a colonização. Os comunistas financiaram a escravidão. É tudo culpa do comunismo. A Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortos. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização. Desculpa, eu me exaltei. Eu nem deveria ter falado da crucificação, mas não é... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas. Estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortos, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado. Guerras mundiais que os comunistas, inclusive, causaram, né? Sem lembrar que a Primeira Guerra, a Rússia saiu da guerra porque teve a Revolução, né? Disputas capitalícias, disputas de zona de influência, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mano, é muito fácil você ser de direita no Brasil. Cara, não é muito fácil ser de direita no Brasil. Porque, pensa, como
o comunista, o socialista, a pessoa mais esquerda, qualquer tipo de coisa que vá contra o senso comum, ser antirracista, ser feminista, é muito difícil, porque, cara, você tem que argumentar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que argumentar. E o cara de direita não. Ele, como ele é a ideologia dominante, é só ele falar qualquer coisa que ele vai lacrar, entendeu? Tipo, o comunista, qualquer debate que ele vai, ele é brasileiro, ele quer o bem do Brasil, ele nunca pisou em Cuba, em China, em Coreia do Norte ou Venezuela, nunca tweetou, nunca falou sobre isso. Ele, inclusive, se lasca. Mano, ele quer que Venezuela, os venezuelanos que se cuidem. Ele quer que a China, é problema dos chineses. Eu quero falar do Brasil. Mas ele tem que responder sobre China, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Agora, quando o cara é liberal, é só ele dar umas lacradas que ele ganhou o debate. Os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá. Inclusive, o caminhoneiro passou buzinando agora. Não sei se saiu no microfone, porque ele se animou muito com esse debate. No livro negro do comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. Então, os dois eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, os marxistas que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. Ele ainda faz um meia-culpa e não vai ser suficiente. Gustavo Machado, nem peça desculpa, cara. Nem faça meia-culpa, porque não é suficiente. Você viu o que ele falou? Ele falou, pô, eu acho que teve mesmo no governo de Stalin, morreu e não deveria morrer. E, tipo, o próximo... E a minha ideia de socialismo é não ter essa perseguição. E isso não vai fazer nem efeito, porque o Lucas Pavanato vai continuar o debate todo, todos os recortes, se você assistir, querendo levar isso, querendo falar, você é mal, você é a favor da morte das pessoas. E o Gustavo Machado é até educado e coerente de fazer uma autocrítica, que ele não precisaria fazer. Inclusive, ele gastou uns cartuchos ali, que inclusive comunistas vão criticar ele, porque ele falou do Holodomor ali, da Ucrânia, falou do Stalin e tudo mais. Vai ter gente que vai ficar brava com ele, inclusive, por esse meia-culpa que ele fez. E mesmo assim não é o suficiente. E mesmo assim o Lucas Pavanato, de maneira intencional ou não, por burrice ou não, por inteligência ou não, ele vai simplesmente fingir ou não entender que isso aconteceu, né? 3 minutos para réplica, sei que você não concorda com tudo aí, então manda bala, Lu. Não concordo com nada, quase. lá. Primeiro ele comete diversas falácias aqui. Diversas falácias. Sempre usa, né? E para tentar ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né? Existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque o milhão que ele relatou já não é pouco, né? Mas o argumento que ele deu, ele falou, morreu 1 milhão, mas vamos contar corpo então? Porque o capitalismo também morreu 1 milhão. E aí? Nenhum de nós vai sair ganhando, tá ligado? Só que ele falou foi que esses 100 milhões não fazem sentido, não tem dado histórico e é um livro só que retrata isso, né? Não que outros livros não falam de mortes. E você tem estudiosos como Russell e Hummel que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes. Esses estudos, eles estão disponíveis. Mas esses estudos falam de 100 milhões? Provam 100 milhões? Esses estudos falam de guerra civil, falam de
crises climáticas, eles falam de perseguições. Um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes. Negar isso seria negar a realidade, mas para você defender o comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade, é um pressuposto necessário. Ele não negou a realidade, ele falou que teve mortes. Você viu? Não? Porque ele foi com o discurso pré-pronto. E como o discurso não funcionou, ele tá batendo ele tá dando uma de Don Quixote. O Gustavo negou a realidade, Exatamente, foi isso que eu falei, campeão. E daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa. Olha, o comunismo, ele não matou ninguém. Então dá pra usar a sua lógica também pra dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria pra usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também, porque Meu Deus. o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas, mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. E quando você cita o capitalismo e você coloca, o capitalismo gerou... A cara do Gustavo é a minha cara. Mano, muito bom, mano. Muito bom. pessoas a matar. E quando você cita... tipo, cara, pensa no que você tá falando, que você vai ver que você tá falando bobagem, cara. cita o capitalismo e você coloca, o capitalismo gerou exploração e morte em diversos países. Ele, na verdade, ele está se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização... Ele falou de colonização, ele falou de imperialismo, ele falou de Ruanda, ele falou das companhias das Índias Orientais, ele falou de tráfico negreiro, ele podia ter falado... Ele falou das guerras mundiais, ele falou das guerras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá em guerra, inclusive, até hoje. Caraca, mano, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível que São Paulo elegeu esse cara, mano. Ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido. Ou defendendo... Mas o Gustavo Machado também não defendeu. Caraca, mano, eu nunca perdi tantas estribeiras assim, velho. que esse seja o objetivo do processo. Nunca. A maior parte das... O objetivo do comunismo é matar pessoas, é isso. Você nunca leu nenhum livro comunista. Lucas Pavanato, ouve o que você tá falando. Você mesmo entendeu a diferença. O objetivo do nazismo era matar pessoas. O objetivo do nazismo era colocar uma etnia só no poder. E essa única etnia. O objetivo do comunismo não é esse. O objetivo do comunismo é acabar com o capitalismo. O capitalismo é uma pessoa? É só uma etnia? Não. O capitalismo não é só uma etnia. Inclusive, que é um dado interessante, muito histórico, que é, por exemplo, o Stalin tentou ter alguma negociação na questão de Israel, de que, quem sabe, algumas pessoas israelitas irem para algum lugar ali da União Soviética e fazer uma colônia lá na União Soviética, tá ligado? Já teve discussão disso. Você tem diversas etnias se identificaram com o comunismo, tentaram ver que o comunismo poderia ser implantado na sua realidade. Você tem o comunismo na China, na Ásia, você tem o comunismo aqui na América Latina, você tem o comunismo na África. E como assim você acha que essas pessoas não iam perceber que o objetivo era matar uma minoria? Não, porque o comunismo é sobre o trabalhador, sobre quem produz, e esse trabalhador tem várias facetas, tem várias etnias, tem várias sexualidades. Não à toa que essas ideologias progressistas, mais à esquerda, também, com o passar do tempo, vão trabalhar mais questões de antirracismo, vão trabalhar mais questões de direitos LGBTQIA+, vai trabalhar feminismo. Por isso que o feminismo, o antirracismo está associado também mais à esquerda em alguns pontos. Por isso que os panteras negras nos Estados Unidos vão se colocar num lado mais socialista comunista e vão ser perseguidos por ser um partido comunista dentro dos Estados Unidos. Conta disso, tá ligado? É porque o objetivo final não é matar alguém, o objetivo final é acabar com o capitalismo. Lógico, quando você tem um conflito, vai ter alguns tipos de tática. Vão ter táticas revolucionárias, vão ter táticas de ganhar pra força, vão ter táticas de ganhar democraticamente, vão ter táticas de ganhar culturalmente, assim como o capitalismo também tem.
Assim como o capitalismo e o liberalismo também colocou. Assim como qualquer ideologia colocou também. De ganhar na violência, ou ganhar no discurso, ou ganhar no voto. E aí você vai anular todas as ideologias do mundo. Só que essa ideia de comparar com o nazismo é idiota, porque o nazismo tem na sua estrutura matar as outras pessoas. Companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado e elas existem antes mesmo do capitalismo. Então, como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. Então, o que acontece é, você atribui a responsabilidade ao capitalismo algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você fala de marxismo, no marxismo, sim. Não. O pressuposto é... Não, né? Não, né, Lucas Pavanato? Se eu te perguntar sobre Israel invadindo agora a faixa de Gaza, você vai achar de boa. Se eu te perguntar agora, se falar sobre os Estados Unidos invadindo o Iraque, você vai falar que é de boa também, suponho. Ou não. Não é de boa ou é de boa? Uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos. Ele tá falando de outubro só. Estimativa. Você tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Mentira. Você tá falsificando a história. Trotsky, ele rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento de colonização. É por isso que ele rompe. É ou não é verdade? Não. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Não. Ai, o cara é trotskista, do PSTU, que é o partido trotskista. Os marxistas-leninistas odeiam o cara. O cara deve ter lido 1 milhão de livros de Trotsky. E o Lucas Pavanato, que não leu nem o Manifesto Comunista, ele sabe mais que o Gustavo Machado, com certeza. Você nega, você distorce os fatos. Trotsky não era nenhum bonzinho, tanto que as primeiras mortes, as primeiras expropriações... Viu que ele falou de bonzinho, malzinho? O Gustavo Machado não falou de bem ou mal, tá ligado? Mas o Lucas Pavanato quer falar, ó, você é mal. Você defende só maldades. E as primeiras mortes, ele em nenhum momento denunciou. Em nenhum momento ele denunciou. A União Soviética teve que pedir ajuda pros Estados Unidos, ajuda humanitária dos Estados Unidos, porque tinha gente morrendo de fome. Mas isso, Trotsky não viu. Engraçado que quando os objetivos políticos dele foram colocados em segundo plano, aí sim ele rompe. E daí vem aqui o socialista trotskista defender que ele era um anjinho. Era uma pessoa boazinha. Ele tá distorcendo a realidade, né, Lucas Pavanato? Você não está distorcendo a realidade. Pra passar pano pra morte e pra genocídio. Qual a diferença, ao meu ver, entre um fascista e um cara que passa pano pro comunismo dessa forma? É isso. Ai, cara, é muito fácil, né, estar nessa posição. Você ganha milhões de votos e se torna vereador com esse discurso, crianças. Aprendemos muito hoje. Mas é isso. Cansei de passar raiva. Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, não se esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de comentar aqui embaixo, não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse. Eu agradeço pela atenção, se você ficou até o final, um grande abraço e tchau!